Você já parou para refletir sobre um versículo que quase nunca é pregado nas igrejas? Muitos buscam nas Escrituras palavras que tragam consolo, esperança e conforto, mas existe um versículo que, por sua natureza desafiadora e desconcertante, acaba ficando de fora dos sermões. Esse versículo está no livro de Amós, um profeta do Antigo Testamento, e ele expõe uma verdade que, se compreendida corretamente, tem o poder de mudar completamente nossa visão sobre o dia do Senhor, a fé e o juízo divino. O versículo que falamos é simples, mas forte. Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Não é exatamente o tipo de mensagem que se espera quando se fala sobre a volta de Cristo ou sobre o dia do Senhor, não é mesmo? Em nossa mente, o dia do Senhor geralmente é associado a um grande momento de triunfo, glória e vitória para o povo de Deus. Contudo, Amós traz uma perspectiva completamente diferente, algo que faz com que qualquer expectativa de celebração seja quebrada, porque ele nos lembra de que o dia do Senhor também pode ser um dia de juízo, e não de bênçãos, se não houver arrependimento genuíno. Este versículo tão pouco pregado nos desafia, porque ele questiona nossas verdadeiras motivações e nossa preparação espiritual. Será que realmente queremos que o dia do Senhor chegue? Ou estamos apenas em busca das recompensas sem considerar a transformação que Deus exige de nós? Neste vídeo, vamos explorar por que esse versículo é tão ignorado e o que ele realmente nos ensina sobre a nossa relação com Deus, o arrependimento e a verdadeira esperança. O profeta Amós viveu em um período de grande prosperidade para Israel, mas também de profunda corrupção e imoralidade. Embora o Reino do Norte estivesse aparentemente florescendo, havia uma falha crítica que ninguém parecia perceber. A prosperidade estava sendo construída sobre a injustiça, a opressão dos pobres e a idolatria. A sociedade estava envolta em falsos rituais religiosos, e o povo confiava nas suas práticas externas, enquanto seu coração estava distante de Deus. Isso criava um cenário ideal para que Amós, um simples homem, fosse chamado para trazer um alerta severo. Amós não era um sacerdote ou um escriba, mas sim um humilde pastor de ovelhas e cultivador de sicomoros. Ele era de uma pequena cidade chamada Tecoa, localizada ao sul de Judá. Deus o escolheu para ir até o reino de Israel, onde ele deveria pregar contra a hipocrisia religiosa e as injustiças que estavam acontecendo, sem nenhum título religioso ou apoio das elites sacerdotais. A escolha de Amós para essa missão foi um reflexo do próprio caráter de Deus, que não escolhe os poderosos, mas os humildes para cumprir seus planos. O grande problema do povo de Israel era a falsa confiança no dia do Senhor, um evento que eles acreditavam ser um momento de salvação e libertação. Eles pensavam que, devido a seus rituais religiosos e sacrifícios, estavam garantidos para receber as bênçãos de Deus nesse dia. No entanto, Amós recebeu uma mensagem divina completamente diferente. Em vez de uma festa de glória, ele advertiu que o dia do Senhor seria de trevas, e não de luz, caso o povo não se arrependesse e voltasse à verdadeira justiça e obediência a Deus. Amós, portanto, se tornou um profeta de juízo em meio a uma sociedade que vivia de aparências, confiando em suas próprias tradições religiosas vazias e se afastando da verdadeira justiça divina. Sua missão era clara: chamar o povo ao arrependimento, a sinceridade nas suas práticas religiosas e a restauração de uma vida justa perante Deus. Quando lemos o versículo de Amós que diz: "Para que quereis vós o dia do Senhor? Será de trevas e não de luz", somos imediatamente confrontados com uma ideia que soa estranha aos nossos ouvidos. O dia do Senhor era esperado como o grande momento de libertação e salvação para Israel, quando todos os inimigos seriam derrotados e o povo de Deus finalmente veria sua vitória. No entanto, Amós traz uma perspectiva completamente diferente e perturbadora. Sem arrependimento genuíno e sem uma vida de obediência a Deus, esse dia será de trevas, não de luz. Esse versículo choca, pois desconstrói a expectativa de um dia do Senhor festivo e triunfante. A visão popular entre o povo de Israel era que, sendo o povo escolhido de Deus, eles estariam automaticamente livres de qualquer julgamento. Para eles, a observância de rituais religiosos, mesmo que vazios, era o suficiente para garantir que o dia do Senhor fosse um dia de bênçãos. Mas Amós, movido por uma revelação de Deus, expõe a hipocrisia dessa visão. O verdadeiro dia do Senhor não é uma data de regozijo para aqueles que não se arrependem e não buscam a justiça de Deus. Amós nos desafia a refletir sobre o que realmente esperamos do dia do Senhor. Será que estamos buscando sinceramente uma transformação do nosso coração, um compromisso com a santidade e a justiça, ou apenas aguardamos um evento triunfal, esperando ser poupados do juízo divino por causa de uma fé superficial? O versículo que Amós nos apresenta é um alerta para que a busca pela verdadeira santidade e pela justiça de Deus se torne o foco de nossa fé,
ao invés de uma confiança cega em rituais vazios. Este versículo, por ser tão direto e desconfortável, é muitas vezes ignorado nas pregações, mas ele nos força a olhar para nossas vidas e para as verdadeiras intenções do nosso coração diante de Deus. Ele exige de nós uma reflexão profunda sobre o que significa realmente ser o povo de Deus. Para compreendermos a profundidade do alerta de Amós, é essencial que voltemos ao princípio, a criação de tudo. No Gênesis, vemos como Deus criou o mundo perfeito, e tudo o que ele fez foi bom. Deus colocou o ser humano em um jardim maravilhoso, chamado Éden, para viver em perfeita comunhão com ele. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, desfrutavam dessa harmonia com o Criador, vivendo em paz e obediência. No entanto, o que parecia ser um paraíso perfeito foi destruído por um ato de desobediência. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva cederam à tentação, desobedecendo ao comando de Deus. Esse ato de rebeldia não foi apenas uma transgressão momentânea, mas o início de um ciclo de distanciamento entre Deus e a humanidade. O pecado passou a fazer parte da realidade humana, contaminando todas as gerações subsequentes. A terra se viu manchada por violência, maldade e egoísmo, como demonstrado pela história de Caim e Abel. Esse distanciamento de Deus, gerado pelo pecado, se tornou uma constante ao longo da história. Vemos isso refletido em todas as narrativas do Antigo Testamento, onde o povo de Israel, escolhido por Deus para ser um exemplo de santidade, repetidamente se desviava de seus caminhos. Embora Deus tenha dado a Israel as leis e os profetas para guiá-los, o coração humano continuava inclinado ao erro. A mensagem de Amós se torna ainda mais significativa quando entendemos o fundo histórico e teológico. Desde a queda no Éden, a necessidade de arrependimento se tornou central. Deus não abandonou a humanidade, mas continuamente buscou um relacionamento sincero com ela. O pecado trouxe o juízo, mas Deus, em sua misericórdia, ofereceu a chance de restauração, desde que o coração se arrependesse e se voltasse para ele. Após a queda de Adão e Eva, Deus não abandonou a humanidade, mas iniciou uma história de redenção, começando com a escolha de Abraão. Em Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: "Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Através de Abraão, Deus desejava criar um povo separado, um povo que fosse luz para as outras nações, refletindo sua glória e justiça. Abraão obedeceu ao chamado de Deus, deixando sua terra e sua família para seguir uma promessa que ele não sabia como se cumpriria. Sua fé foi comprovada em sua jornada, principalmente quando Deus lhe deu o filho prometido, Isaque, após anos de espera. A fidelidade de Deus à sua promessa se tornou ainda mais evidente com o nascimento de Isaque, mas mesmo com a confirmação da promessa divina, os descendentes de Abraão nem sempre permaneceram fiéis. Ao longo das gerações, o povo de Israel experimentou períodos de fidelidade a Deus, mas também de profunda idolatria e desobediência. Mesmo depois de serem libertos da escravidão no Egito por Moisés e de receberem a lei no Monte Sinai, Israel frequentemente se afastou dos princípios divinos. A idolatria, a injustiça social e a corrupção dominaram, levando o povo a confiar em suas próprias forças e práticas religiosas vazias. Foi nesse contexto de infidelidade que Amós surgiu como profeta. Ele não estava apenas criticando as falhas morais, mas alertando Israel sobre a falsa segurança em sua relação com Deus. O povo confiava em sua linhagem e em rituais externos, mas havia perdido o foco na verdadeira obediência e retidão. Amós chamou o povo a se arrepender e a voltar à fidelidade original de Abraão, uma fidelidade que envolvia obediência genuína a Deus e justiça verdadeira. Amós, o profeta do reino do norte de Israel, tinha uma missão clara e urgente: alertar o povo de que, apesar de suas práticas religiosas, eles estavam longe da verdadeira obediência a Deus. Durante a época de Amós, Israel estava experimentando uma grande prosperidade material, mas essa prosperidade estava sendo sustentada por profundas injustiças sociais e pela hipocrisia nas práticas religiosas. As pessoas confiavam em sacrifícios e festivais, mas estavam vivendo em desobediência a Deus, negligenciando os pobres e oprimindo os vulneráveis. O principal pecado que Amós denunciou foi a hipocrisia. O povo de Israel, embora mantivesse um sistema de sacrifícios e festivais religiosos, não vivia de acordo com os mandamentos de Deus. Ele apontou que o culto a Deus sem uma vida de justiça e retidão não passava de uma farsa. Em Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, o profeta diz: "Detesto, desprezo as vossas festas, e não me agradam as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não as aceitarei. Nem considerarei as ofertas pacíficas das vossas ovelhas e vacas.
Amós não se limitou a criticar as práticas religiosas vazias, mas também alertou sobre a opressão dos pobres e os abusos de poder que eram comuns na sociedade. Ele condenou a exploração dos fracos e a falta de misericórdia nos tribunais. Para ele, a verdadeira adoração a Deus não era apenas sobre rituais, mas sobre viver de acordo com os princípios de justiça e amor ao próximo. Além disso, Amós anunciou que o dia do Senhor, ao contrário do que muitos pensavam, não seria um dia de vitória e libertação, mas sim um dia de juízo. Aqueles que se recusassem a viver em obediência a Deus e a praticar a justiça seriam condenados. O dia do Senhor seria de trevas e não de luz para eles. Assim, Amós se tornou uma voz profética de advertência em um momento de grande confiança e segurança em Israel. Sua mensagem desafiava o povo a acordar e a voltar a uma vida de arrependimento, justiça e verdadeira adoração. A santidade é um conceito central nas Escrituras e é um dos pontos mais desafiadores na mensagem de Amós. Embora o povo de Israel tivesse uma série de práticas religiosas estabelecidas, como sacrifícios e festas, Amós claramente expõe que a verdadeira santidade não reside em rituais externos, mas na condição do coração. Deus não busca adoradores que apenas cumpram regras de forma mecânica, mas aqueles cujos corações estão rendidos a Ele, buscando viver segundo sua justiça e pureza. Desde o início da Bíblia, em Gênesis, vemos que a santidade de Deus exige uma separação do pecado. O ser humano foi criado para viver em perfeita comunhão com Deus, mas, ao ceder à tentação e ao pecado, essa comunhão foi quebrada. A santidade significa, portanto, voltar a essa separação do pecado e dedicação plena a Deus. Não se trata apenas de evitar comportamentos pecaminosos, mas de ter um coração transformado, disposto a viver de acordo com a vontade divina. Em Levítico, um dos livros que mais enfatiza a santidade, Deus instrui os israelitas a serem santos porque Ele é santo. Levítico capítulo 11, versículo 44 ao 45. A santidade não é apenas uma questão de comportamento, mas de uma vida marcada por obediência a Deus em todos os aspectos. Ela se manifesta não apenas nos rituais do templo, mas também nas atitudes diárias, na maneira como tratamos os outros, especialmente os pobres e necessitados. A mensagem de Amós é clara: não adianta manter a aparência de santidade com sacrifícios e cultos religiosos se o coração está longe de Deus e a justiça não é praticada. O dia do Senhor, como Amós profetizou, será de trevas para aqueles que vivem em pecado e hipocrisia, mas será de luz para aqueles que buscam sinceramente a santidade. Amós desafiava o povo de Israel a refletir sobre sua própria fé e prática religiosa. A verdadeira santidade exige transformação interna, que se reflete em ações de justiça e misericórdia para com os outros. A mensagem de Amós não é apenas um alerta para o povo de Israel de sua época, mas também uma mensagem atemporal que continua a falar conosco hoje. Amós desafiava o povo de Israel a refletir sobre sua verdadeira relação com Deus e a viver de maneira autêntica diante dele. Embora situações e os contextos possam ter mudado, a essência da mensagem de Amós ainda é extremamente relevante para os cristãos do século XXI. Hoje, como naquele tempo, muitos cristãos se concentram nas bênçãos e vitórias imediatas. A promessa de um futuro glorioso e de prosperidade material muitas vezes ofusca a mensagem de santidade, arrependimento e obediência que a Bíblia nos chama a viver. O versículo de Amós, ao nos alertar que o dia do Senhor pode ser um dia de trevas para aqueles que não praticam a justiça, nos desafia a questionar o que realmente buscamos em nossa caminhada cristã. Será que buscamos apenas os benefícios imediatos da fé, como cura, prosperidade e proteção, ou estamos dispostos a nos submeter à transformação profunda que Deus exige de nós? A verdadeira fé não se resume à observância de rituais externos ou à busca por bênçãos. Ela exige uma vida marcada pela justiça, santidade e amor ao próximo. Muitas vezes, como o povo de Israel, nos deixamos levar por uma religião superficial, onde as aparências e os rituais tomam o lugar de um coração realmente convertido. Mas, como Amós nos lembra, Deus não se agrada de rituais vazios. Ele exige um coração quebrantado e obediente, disposto a fazer a sua vontade, em sinceridade. Portanto, o versículo de Amós deve ser um convite à reflexão para todos nós. Ele nos desafia a examinar nossa vida espiritual e perguntar: estou buscando um relacionamento verdadeiro com Deus ou estou apenas à espera das bênçãos sem transformação? Embora a mensagem de Amós seja um aviso severo sobre o juízo de Deus, ela também oferece uma visão de esperança, especialmente para aqueles dispostos a se arrepender e buscar a justiça de Deus. A história bíblica, em todo o Antigo e Novo Testamento, é permeada pela tensão entre o juízo e a misericórdia divina. Amós não era apenas um profeta do juízo, mas também de restauração.
Ele sabia que a misericórdia de Deus estava disponível para aqueles que se arrependessem sinceramente de seus pecados. Em várias passagens da Bíblia, vemos que, embora o pecado traga consequências sérias, Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. A graça de Deus é evidente em sua disposição de restaurar, mesmo aqueles que falharam repetidamente, como o povo de Israel. A mensagem de Amós, embora severa, é também um reflexo da paciência e da misericórdia de Deus, que dá ao seu povo a oportunidade de se arrepender antes de enfrentar as consequências do pecado. Essa esperança de restauração é uma característica fundamental de toda a Escritura. Mesmo nos momentos de juízo, como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e as advertências de Amós, Deus sempre oferece uma porta aberta para a reconciliação e a renovação. O verdadeiro arrependimento traz não só perdão, mas também um novo começo. Ao refletirmos sobre o versículo de Amós, somos desafiados a examinar nossa vida espiritual com seriedade. A mensagem de Amós não é apenas uma advertência do passado, mas um convite urgente para todos nós. Deus não deseja apenas nossos rituais vazios, mas corações sinceros, transformados pela sua graça. O dia do Senhor, que muitos veem apenas como um evento de celebração, também é um dia de juízo, e nossa preparação para esse dia depende da sinceridade de nossa fé e do nosso compromisso com a santidade. O que realmente buscamos quando desejamos que Deus cumpra suas promessas? Será que estamos prontos para a transformação que Ele exige de nós? Ao caminharmos com Deus, precisamos lembrar que a verdadeira fé se reflete em nossas ações diárias. A mensagem de Amós continua viva, nos convidando a viver de maneira autêntica, em obediência a Deus e em justiça com os outros.